Olá, estrelinhas divinas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no canal. Eu me chamo Eduarda e lembre de se conectar com a opção que vocês sentirem que mais se conecta com vocês, que mais te chama. E lembre de também trazer apenas aquilo que mais se conecta com a sua realidade ou que você sente que tem alguma verdade referente à mensagem, certo? Vamos lá então. Vou começar então aqui com essa opção, vamos lá. Vendo qual é a mensagem de hoje. Embaixo a carta da torre. A espiritualidade que fala pra você hoje que você tá num período de uma elevação extremamente poderosíssima e que você tá realmente revirando tudo assim na tua vida, você tá tendo entendimentos extremamente fora da casinha, tá tendo realmente compreensões mais elevadas, entendimentos mais elevados, compreensões mais elevadas, você tá realmente chegando num patamar muito mais poderoso, muito mais estabelecido, muito mais voltado a cumprir propósitos do alto. Aqui eu vejo que você tá realmente entendendo que tudo isso não foi uma prisão, e sim que você estava numa prisão antes. Que todo o sofrimento, que toda a situação na qual você se sentiu derrubado, desmerecido, prejudicado, na verdade tudo isso foi para te colocar num nível elevado, para te colocar no verdadeiro propósito, para realmente para que você pudesse levitar e não mais ficar preso por meio de alguma corda invisível, por meio de uma visão distorcida, um mundo que não te cabia. Aqui eu vejo que você realmente está entendendo que nada do que você passou até então foi para te derrubar, e sim para te levantar. Se antes parecia que foi para te derrubar, você hoje consegue entender que isso fez você alcançar consciências maiores e tá fazendo você principalmente vibrar em energias maiores, ter vibrações mais intensas, vibrações mais verdadeiras, vibrações muito mais voltadas a algo puro, a algo sincero, a algo honesto, a algo que te faça sentir até mesmo merecedor de boas coisas, de boas situações, de um bom amor, de uma boa vivência aqui, de você realmente usufruir o melhor que existe aqui na Terra, sem que você viva controlado por algo, né? Sem que você realmente sinta que você sempre vai só até um momento, né? Você vai somente até algum lugar e depois não tem mais como você continuar da sequência. Aqui eu vejo que muitos de vocês sentiam que você até tinha, às vezes, uma vivência que você queria, que você estava desejando, que você tinha a vontade de viver, mas chegava num ponto que era como se travasse e você não conseguisse avançar com isso. Você não conseguisse colocar isso pra frente. Justamente porque você tinha que mudar totalmente essa consciência, você tinha que olhar totalmente as coisas de uma outra forma, com uma outra visão e parar de distorcer as coisas, de realmente trazer uma reprogramação para sua vida. Essa é a palavra-chave aqui. Você está reprogramando a sua consciência, você está reprogramando a sua vivência aqui no plano físico e está entendendo que você só pode se elevar verdadeiramente se você entender o sistema, se você entender como é que funciona a sua mente, se você entender como é que funciona o plano espiritual, e que a base de tudo, a estrutura de tudo, para não se desmoronar, é sempre vinculado à espiritualidade, pois assim você consegue viver com leveza, você consegue sentir que você está flutuando, você consegue ter uma vida mais de plenitude, de abundância, de prosperidade, sem que isso seja um peso ou sem que você sempre fique se questionando como é que vai ser amanhã. Muito preocupado com amanhã ou até mesmo muito preocupado com o momento no qual você está vivendo. E aqui você está nesse momento de se expandir. De se expandir e de se elevar.
de chegar em níveis mais altos, de acessar níveis mais altos. E acessar uma consciência mais alta e mais elevada é algo extremamente poderoso. Então aqui quando eu falo de poderoso, não é no sentido de ostentação, não é no sentido de ficar mostrando para os outros que você é melhor que eles, não. É no sentido de estar lá no alto e poder ver tudo com uma visão mais alta para levar essa expansão para outros também. Certo? Então vamos lá aqui pro tarot para ver o que mais tem aqui de mensagem para vocês. Opa. A carta tá virada. Vamos lá. De novo. E aqui o 3 de copas. Bom, aqui você está no momento realmente de tomar essa consciência, né? De você realmente conseguir analisar as coisas da sua forma verdadeira. E entender que se você quer uma vida de lazer, se você quer uma vida de poder material, mas sem que isso seja um apego desnecessário, mas sem que seja apenas por lazer, que seja por satisfação, que seja por plenitude, você tem que primeiro ativar isso na sua mente, você tem que primeiro ativar isso na sua consciência. E quanto mais você se eleva, mais você consegue ter essa percepção de uma forma na qual você não fique preso mais a uma sofrência, que você não fique preso mais àquela questão de achar que merece, né? Sentimentos de baixa vibração, vivência de baixa vibração, ou até mesmo achar que você não possa ter pessoas na sua volta que colaborem com sentimentos extremamente gostosos de se sentir. Aqui eu vejo que vai ser um sentimento leve, intenso, mas extremamente puro, extremamente chamativo. Porque vai ser um sentimento que você vai sentir que está dentro de você, está fora, está em volta de você, que está automaticamente o tempo todo, de todas as formas, se apresentando de todas as formas. Como se você aprendeu agora, né? Como se você estivesse aprendendo agora a literalmente saber mexer com esse elemento, saber andar no ritmo desse elemento. Porque muitas vezes quando a água, né, está desequilibrada em nós, muitas vezes, para que fique mais claro, quando a gente está desequilibrado, seja no campo emocional, seja no campo financeiro, mas principalmente quando a gente está no campo emocional desequilibrado, a gente tende a mexer com esse elemento da forma errada e ele se apresenta para nós de formas extremamente distorcidas, extremamente dolorosas, extremamente que prende a gente em situações de apego, dependência, sofrência, ilusões, ou até mesmo em ansiedade, em depressão. Existem inúmeras formas aqui quando a gente não sabe mexer com esse elemento, a gente não sabe fazer a alquimia da forma certa e a gente acaba permitindo que esse elemento se apresente para nós de forma equivocada. A gente interpreta a água, né, de forma equivocada quando a gente não está extremamente elevado com a vibração lá em cima. E aqui eu vejo que você está realmente mudando, né, essa programação. Você está mudando essa vibração, principalmente. Então, você está num novo ciclo, você está finalizando aí
até mesmo sentimentos de reclamação, de dor, de achar que as coisas não vão dar certo, ou de que as coisas vão sempre dar errado, de que as coisas vão sempre acontecer no mesmo padrão, que não vai acontecer o que você realmente deseja, que você não vai vivenciar algo extremamente puro, algo extremamente real, significativo, sincero. E você tá finalizando com isso, você tá tendo a consciência de que isso é somente um pensamento limitante seu, que isso é somente uma visão errônea. E que você, quando você mais estuda, quando você mais quer revelações, quando mais você se aprofunda nisso, mais você entende que isso não é algo real, né? Isso é uma ilusão, isso é algo que você acreditava que tinha que viver. Então, quando você aprende a mexer com esses elementos, você realmente dá um salto. Você realmente consegue reverter, né? Reverter essa visão. Você não mais fica na parte baixa, mas sim você fica na parte alta. Então, é realmente você conseguir avaliar as coisas que estavam parecendo serem suas inimigas, parecendo serem distrações, como coisas positivas para você se elevar. Aqui você tá tendo essa visão de que tudo que apareceu para tua vida até então, tudo que você teve que se deparar até então, foram basicamente sinais, pistas para você analisar, para você avaliar, para você realmente parar e ver isso não como algo para te parar, mas sim para que você quisesse avançar, que você quisesse descobrir mais, que você quisesse sair dessa amarra que não estava tão forte assim, mas você jurava que estava, né? Então aqui até mesmo pode ser que você achava que precisava estar amarrado a algo, precisava estar amarrado a alguma visão, a alguma situação, e entender que você não precisa ficar preso a experiências desnecessárias ou esperar por experiências necessárias se você tem a chave para virar tudo isso. Se você tem a chave para desprogramar tudo isso. Então não tem necessidade de você ficar ali esperando se elevar se você consegue acelerar esse processo. Se quando você busca realmente colocar isso no físico, no concreto, você só precisa entender. Você só precisa entender onde é que está o pulo do gato. Quando você entende onde é que está o pulo do gato, você não mais se lamenta, mas sim trabalha para que isso seja findado. Para que você realmente comece a viver emoções verdadeiras, situações verdadeiras, ter realizações emocionais, principalmente na sua vida, certo? Vamos ver aqui então para finalizar. Certo. Aqui completa aquela questão que eu estava falando, né? Sobre a questão de não precisar ficar esperando alguma coisa ser cumprida. Se a chave tá na tua mão, se a compreensão tá na tua mão. Então você tem que se voltar a cumprir aquilo que você precisa cumprir, a mudar, a desprogramar aquilo que estava alinhado para acontecer. Porque existe uma diferença muito grande em algo que está programado de uma forma errônea para aquilo que realmente está programado. Então aqui é uma análise também que é preciso ter um pouquinho mais de compreensão para entender. Preciso virar um pouco o jogo aqui para poder entender, tá? Porque o pendurado, geralmente se você não tem, né, a visão expansiva para entender, você vai ficar se lamentando. Você vai achar que aquilo ali está contra você quando na verdade está ao teu favor. Então, se você tem, né, a chave para abrir isso, se você tem a faca para cortar isso, você muda esses laços, que não necessariamente são laços verdadeiros, mas sim que são muitas vezes prisões.
Então você não precisa ficar resistindo a isso. Existem outros caminhos para se voltar àquilo que realmente é seu. Para realmente estar conectado àquilo que é seu. Então não tenha medo, não ache que você está fazendo algo errado. Se você quer se voltar à verdade, se você quer, por exemplo, estar unido a algo por um propósito maior, estar vinculado a algo por um propósito maior, é simplesmente você fazer essa aliança de consciência e você consegue atrair ela. Pois um destino satisfatório é aquele destino verdadeiro. Então não fique mais sendo prisioneiro dessas questões. Cumpra o seu papel. Faça o seu papel. E se você sente que algo tem que vir a você também, ou você tem que se encontrar com algo, se renda para isso. Não tenha medo de encarar isso. Tira as armaduras. Tira as resistências. Para que você realmente consiga cumprir com isso. Não fique tentando colocar desculpas para alcançar esse destino, para alcançar o seu verdadeiro destino. Porque sim, podem existir vários meios, mas muitas vezes outros meios, outros caminhos são ilusórios. E muitas vezes os caminhos que a gente acha que são outras alternativas, na verdade são somente atrasos. Então é importante que a gente saiba discernir. Porque só existe um caminho da volta para a verdade. Da volta para essa elevação, para essa iluminação, para essa consciência. Então, novamente, vou repetir. A gente tem uma ilusão de achar que existem vários caminhos, mas na verdade existe só um. A gente pode temporariamente desviar ou achar que existe outro caminho, existe outra maneira, mas não. Porque no fim, todos caminham para um mesmo ponto-chave, mas cada um tem a sua forma de chegar até lá. Então saiba que não existem vários caminhos. Existe você atrasar o seu caminho. Mas o caminho maior é a consciência. Tem pessoas que não vão querer esse caminho de forma tão clara e vão optar por caminhos mais dolorosos, por lamentações, e não vão se questionar sobre isso. Não vão querer mudar isso. Vão ter outras que vão ficar no meio termo. E vão ter outros que totalmente vão se render a isso. Vão soltar essas camadas. Vão tirar essas armaduras. Essas armaduras que não te representam. E quando eu falo isso, é algo que você carrega com unha e dentes. E acha que é isso que representa você. Muitas vezes você... Vou falar algo que talvez não bata muito para as pessoas aqui, mas pode bater para alguém. Muitas vezes você fica segurando algo com unha e dente, com poder, com força, achando que aquilo te representa. Às vezes é uma vida, às vezes é um sentimento, às vezes é uma situação, às vezes é algo que é te entregado. Muitas vezes você vive numa coisa que não te traz satisfação, mas você acha que não tem outra alternativa, não tem outra saída. Mas a verdadeira saída está naquilo que é leve. Está naquilo onde a água flui, onde a água te mostra, onde a água se apresenta bonita para você. E não de formas ruins, de formas que te aprisionam. Então, novamente, você está num momento aqui extremamente poderoso. Mas saiba analisar a carta do pendurado da forma correta. Pois, novamente, a carta do pendurado, ela muitas vezes a gente acaba se permitindo estar nela da forma errada. A forma errada é aquilo que eu falei, é lamentações, é achar que não pode mudar para realmente se voltar àquilo que vale a pena, para aquilo que está vinculado à tua alma, à tua consciência. Ou então você fica na lamentação e não se eleva. Você fica olhando tudo na tua volta como um problema, tudo na tua volta como uma punição. Então saiba ter o discernimento para não mais ficar julgando as coisas de forma errada. Seja livre para encontrar a sua verdade. Seja livre.
Ok, pessoal? Então essa foi a mensagem aqui pra quem se conectou com essa opção e vamos para a próxima. Vamos lá. Pessoal, não lembro se eu troquei as ordens das opções, mas qualquer coisa... Só vai vir antes aí a resposta referente às opções, tá? Se eu realmente troquei, tem algum motivo. Não lembro realmente se estava assim essa ordem. Mas vamos lá. A mesma coisa, mas em trás tá a força. Então vamos lá. Se saiu as mesmas cartas, tem algum motivo, né? Bom, aqui eu interpreto, né, que você não tá tendo a coragem, a força de enfrentar as tuas emoções. Que você tá realmente se prendendo naquilo que não tá bom pra você. Que você tá enxergando o teu mundo somente com aquilo que tá sendo apresentado pra você. Você tá enxergando o teu mundo como se fosse um cubículo. Você tá vendo as coisas de forma muito pequenininha, somente aquilo que você vê, você não consegue ver maior expansão, você não consegue ver que o mundo é muito mais, que existem mais coisas. E você tá se deixando desanimar por sentimentos que estão te colocando pra baixo, por situações que estão te colocando pra baixo. Pode ser na questão financeira, pode ser na questão amorosa, pode ser na questão espiritual também. Pode ser que você não esteja tendo o resultado que você esperava por meio da sua dedicação espiritual. E você não tá tendo a consciência que você esperava que você teria. Mas aqui existe muito assim aquela questão de ter coragem, de ter realmente uma vontade de enfrentar as partes mais obscuras. De realmente querer enfrentar aquilo que você esteve amarrado por tanto tempo. Assim como eu falei também na outra opção, você às vezes acha que está amarrado de uma forma tão poderosa, mas que é possível se desprender. Porque existem muito mais laços positivos em você do que um laço realmente negativo te prendendo. Existe muita mais luz. Assim como aqui, se você olhar, né, existe uma luz atrás da cabeça dele. Então é como se quando ele está num momento doloroso, difícil, delicado, ele consegue enxergar a luz no fim do túnel. E é exatamente essa mensagem aqui pra você. Então não veja as situações da sua vida desmoronando, ou você não tendo mais alternativas, não conseguindo enxergar maneiras de sair dessa dor, maneiras de reverter esses sentimentos que estão sendo prejudiciais pra você. Pois existe uma maneira, existe um jeito, existe uma forma de mudar tudo isso. Mas você tem que querer encarar o mundo como algo muito mais daquilo que você conhece. De você querer ver a verdade muito mais do que aquilo que você achava que conhecia. Daquilo que estava programado em você. Então, aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente tende a ficar na lamentação quando a gente está aqui nessa energia do pendurado. E a gente não consegue ver o verdadeiro significado dele. Quando a gente está virado do avesso, é quando a gente perde todas as nossas estruturas. Quando a vida nos coloca do avesso, que é basicamente isso. Essa carta tem muito essa representação, assim, de te colocar do avesso. De te desprogramar. Então é importante a gente conseguir ter essa visão, que muitas vezes a gente não tem. Mas quando a gente se coloca do avesso, quando a espiritualidade nos coloca do avesso, a gente se dá conta, a gente começa a se deparar com coisas muito desafiadoras, mas que nos fazem querer, de alguma forma, desvendar aquilo que tem por trás. E esse é outro estupim desta carta. É realmente a parte extremamente positiva desta carta, que é o processo. O processo pode parecer doloroso, mas olha o que eles têm aqui acima de você. O que existe acima de você? Existe um mundo de mil possibilidades, de mil realidades, de mil sentimentos verdadeiros. E quando eu digo de mil possibilidades, é no sentido de você entender que o mundo é muito mais. A expansão da consciência, ela é extremamente livre. A expansão da consciência é extremamente livre. É diferente de achar que nós somos extremamente livres. Enquanto nós estivermos presos numa programação que não é satisfatória, a gente não tem o poder da escolha.
Então é algo muito diferente, certo? Então entenda, né, que quando a vida te coloca do avesso, é para você realmente aprender a dominar os teus sentimentos, a dominar a sua própria vida, a sua própria realidade e a sua própria percepção da realidade. Até mesmo o teu entendimento de muitas coisas que você levou como verdade por muito tempo, que você se permitiu estar aprisionado por muito tempo. E aí você tem essa questão de dominar os teus pensamentos negativos, dominar aquilo que não condiz com a sua realidade, que não colabora com a sua realidade, você domina isso e reverte. Aí sim você faz o movimento certo, o movimento certeiro para expandir a consciência. Então aqui eu vejo que você está no meio termo. Ao mesmo tempo que talvez você queira se elevar, você ainda está preso a alguns padrões, a algumas crenças. Então aqui a espiritualidade vem falando para você não mais ficar nesse meio, e sim querer subir, querer se elevar. Não ficar no médio, mas sim querer ficar no alto. Certo? Então, tenha vontade, tenha coragem, tenha a necessidade de fazer isso. Sinta a necessidade, certo? Então vamos lá aí para o tarô para ver o que mais tem aqui de mensagem. Vamos ver o que mais que tem aqui. Nossa, tá muito parecido com a primeira opção. Tá muito parecido mesmo com a primeira opção. Aqui eu vejo que você tá com muita dificuldade de sair, né? Tá com muita dificuldade de sair ainda dessa programação. Dessas sensações que te colocam pra baixo. Dessas sensações, esses sentimentos que te colocam pra baixo. Assim como eu falei também na parte 1, então se vocês quiserem ouvir a parte 1, a parte 1 seria uma chave pra vocês, a chave que vira essa opção aqui, tá? Engraçado. Mas pode ser que tenha aqui a resposta também, né? Vamos lá. É importante que vocês saibam ter a vitalidade, né, pra equilibrar tudo isso. Pra equilibrar esse pensamento, pra equilibrar esse sentimento. Estar em plena certeza também do que vocês buscam, do que vocês procuram pra vocês a partir de agora. Novamente, qual é a decisão que vocês buscam? É viver na verdade ou é viver nas mentiras, nas ilusões, numa programação que você não tem entendimento de nada, você só vive por viver? Ou você quer viver numa plenitude, você quer viver numa vibração elevada? Qual é a escolha que você quer ter? Sem que você precise ficar muitas vezes se desequilibrando, perdendo a noção das coisas, que você tenta fazer uma coisa ali e acha que tá bom, aí você olha pra outra e ela tá se desmoronando, porque você não consegue encontrar o equilíbrio de tudo isso. Então é importante que você tenha a vontade, tenha a necessidade novamente de querer mais, de querer entender mais, de trazer novas energias pra você, de começar tudo do zero se for preciso, mas que você não tenha medo de abandonar aquilo que não mais te representa, que não mais te traz satisfação, que não mais te faz feliz, te faz sorrir, te faz querer desbravar muitas coisas. É como se você estivesse perdendo realmente o sentido das coisas. Só que você tem a escolha, você tem a oportunidade, na verdade, de desprogramar tudo isso. E de se alinhar com o que realmente importa, com o que realmente vale a pena. Então é claro que muitas vezes você vai se deixar levar por esses pensamentos, por esses sentimentos aí que são extremamente prejudiciais, são extremamente maléficos, né? E não vai querer levantar, não vai querer dar um salto pra sair dessa ilusão, pra sair desses sentimentos. Mas se você realmente quer sentir a verdade, quer sentir a plenitude, é somente assim que você vai conseguir. Então aqui é bem provável que talvez você precise equilibrar mais os seus chakras. É preciso que você realmente
queira trazer energia pro seu corpo, trazer energia pra sua vida, tanto de dentro como pra fora, né? Então fazer coisas que te tragam maior energia, te tragam maior vontade, te tragam mais vontade de querer descobrir mais coisas também, tá bom? Então vamos ver aqui. Pra mais uma... pro final, né? Pro que mais tem aqui pra você. Vamos lá. Aqui, de fato, você precisa curar, né, essa energia. Você precisa entender os processos, né? Entender como é que funcionam as coisas, entender qual é a sua missão, entender o que você veio fazer aqui, tá? Aqui eu vejo que você tem que parar de ficar nessa baixa vibração, porque você tem algo a levar para os outros. Tem uma missão extremamente poderosa, extremamente pura para levar para os outros. E você, nessas oscilações, você presa a essa visão, presa a esses sentimentos, não vão permitir você fazer essa conexão com o céu e com a terra. Não vão permitir você realmente entender o seu brilho, entender a sua capacidade, tá? Não vão fazer você permitir entender isso. Que você pode passar por cima de tudo isso e que não precisa ser sofrido. Você achar que precisa ser sofrido, vai ser sofrido. Mas tenha segurança, né? Tenha vontade de fazer isso acontecer, que isso vai acontecer. Não se prenda a falsas situações, a falsos sentimentos, a falsas realidades. Saiba enxergar isso com a verdade. Saiba ver essa verdade. Você precisa reencontrar as suas raízes. Pessoal, eu vou pedir desculpas aqui, porque toda vez que eu vou gravar começa cachorro latindo. Então, vai ser meio difícil assim, senão eu não vou conseguir gravar, tá? Então, qualquer barulho aí de fundo, eu peço perdão, espero que não atrapalhe, tá? Então, de fato, aqui você tem que se reconectar com aquilo que é leve, com aquilo que é divino, com aquilo que te energiza de verdade, com aquilo que vem do alto. Aqui você precisa ter uma reconexão mais profunda, mais entregue ao espiritual. Você precisa entender as suas raízes. Para você sair da configuração do 10 de espadas, você precisa estar mais aprofundado na paz, na tranquilidade, nos entendimentos, nas respostas. E você vai ter respostas por meio das suas emoções. Então use as suas emoções para querer ter respostas. Use essas emoções para entender por que meio você faz para curar essas dores, esses traumas. Como é que você faz para alcançar, né, o perdão? Como é que você faz para alcançar a plenitude, a completude, a realização pessoal, a realização espiritual? Qual é o meio que você encontra? E aqui a resposta vai estar quando você se entregar para isso, quando você querer entender que você não é esse corpo físico, você não é isso, você está aqui para fazer uma ligação do espiritual com o físico, mas você não é esse plano físico. Então não há necessidade de ficar numa dor, não há necessidade de ficar sangrando em cima dessa flor. Quando você quando você é essa pureza, quando você é essa essência leve e verdadeira. Então você não precisa ficar sangrando em cima de situações da tua vida achando que você precisa sangrar para viver aqui. Que você precisa ter diversas situações problemáticas para evoluir. Esse é outro ponto também. Aqui, o ponto não é você evoluir, é você voltar para suas origens, é você se reconectar, é você se interligar com as suas origens, é você trazer isso de volta e aplicar isso na sua vida da agora em diante. Então, é você não mais querer ficar preso a uma coisa e outra, e sim a tudo ao mesmo tempo. Então, não é mais você ficar
achando que você tem que ter uma coisa boa só numa parte, na outra você fica meio termo, na outra você não é muito feliz, na outra você tá um pouquinho mais satisfeito, daí já na outra já não sabe mais. É não ficar nessa situação, não ficar nessa vibração, não ficar nessa visão das coisas. Há uma necessidade muito grande de voltar para a fonte. De voltar para a fonte. Há uma necessidade muito grande. E não há mais tempo de ficar adormecido. Não há mais tempo de ficar, como eu falei, jogando energias fora. Ficar jogando energia em coisas que não vão te trazer melhorias, que não vão te trazer respostas, que não vão te trazer verdade. Então se volte àquilo que vai te trazer verdade. Queira essa verdade. Não fique mais perdendo tempo. Não tem por que ficar perdendo tempo. Tempo é uma ilusão, claro, sim. Mas você deixa 1 dia, 2 dias, 3 dias passar e não faz movimento nenhum. Não busca sair desses sentimentos, desses pensamentos, certo? Então essa foi a resposta aqui, né? Essa foi a mensagem na segunda opção. Vamos para a última. Vamos lá então, pessoal. Se começar algum barulho aí, peço desculpas, tá? Tô tentando gravar aqui a última opção. Mas pode ver aí algum barulho, alguma coisa, algum latido, enfim, isso sempre acontece. Mas vamos lá. O importante é trazer a resposta. O pendurado hoje aqui tá bem voltado, né? Vamos lá. E atrás tá a Imperatriz. Aqui nessa opção, a espiritualidade ela vem dizendo que você está num momento onde você está entendendo as respostas do seu interior. Você está se reconectando com o seu interior. Eu achei muito interessante as 3 opções. Aqui existe muito uma questão de não ficar mais no perrengue, de entender que você tem uma luz pessoal e essa luz pessoal, essa luz interna, ela basicamente se alinha com todo o resto. É isso que traz a luz para o resto. Que existe uma luz poderosa e digna de uma criação esplendosa, desde que você reverta a situação, desde que você entenda que a luz nunca esteve fora, mas sim esteve dentro. Que essa luz ela é poderosa para criar uma realidade extremamente edificante, extremamente brilhante, extremamente digna de representações belíssimas aqui na Terra, de você conseguir realmente integrar aquilo que parecia muito longe, muito fora da realidade e realmente colocar isso para uma verdade, aquilo que parecia impossível se tornar realidade, se tornar possível. Então você está entendendo esses pontos chaves. Aqui eu sinto muito uma energia de como se você estivesse mudando pendurado para uma eremita. Eu sinto muita energia do eremita aqui, apesar de ele não estar se apresentando aqui, mas eu sinto muito uma energia, como se você estivesse pegando energia do pendurado, da estrela, e levando por um processo mais elevado. Na minha concepção, quando você integra o pendurado com a estrela, é como se você fizesse uma análise muito mais poderosa, muito mais deslumbrante sobre quem você é, sobre a tua missão, sobre a tua verdade, sobre tudo que tem dentro de você. Você faz uma ligação, você faz um combo de respostas, de análise, e isso é de dentro para fora, mas é mais uma análise mais profunda, mais verdadeira, mais voltada ao teu propósito. Então é diferente do eremita, né, de quando você se torna mais solitário para buscar uma resposta, e aqui é como se você buscasse entender respostas de coisas mais profundas, de dimensões mais profundas, de não só uma análise mental, mas uma análise mental, espiritual, astral, é uma análise de tudo junto, é um combo. Então me traz aqui, na minha interpretação, me traz muito essa energia de um combo, uma análise mais profunda, uma consciência mais profunda. Então você tá nessa fase aqui de se integrar com isso, de realmente conseguir trazer essa iluminação não só dentro de você, mas fora também. Então eu vejo muito essa energia aqui para quem se conectou com essa opção, essa questão de iluminar a cabeça, o corpo e o físico, né?
Então é aquela questão de mental, físico e espiritual, né? A integração dos três principais, dessa energia principal, né? A conexão com a consciência, com o espírito, com o físico, que você capta lá de cima, né? Você faz o download por dentro até a parte do seu corpo completo, né? Você integra tudo isso junto. E é isso que tá acontecendo aqui com você que escolheu essa opção. É você integrar as três partes. Então, o que você recebe no alto, você espalha pelo corpo e expande, né, dentro de você, no seu reino, na sua centelha divina, para que fique mais claro e para que vocês entendam, né? A centelha divina, ela está literalmente aqui no nosso peito, né? No nosso chakra, né? Basicamente é onde a gente integra essa energia espiritual para compreensão, né, da nossa expansão da consciência. Vamos ver o que mais tem aqui para vocês, né? De acordo com o tarô. Pessoal, peço desculpas pelos barulhos de fundo, né? Tô com visitas agora, mas eu preciso terminar aqui essa mensagem porque eu senti de trazer, né? Então vamos lá. Aqui realmente, como eu falei, né, esse trabalho, você tá fazendo esse trabalho de uma forma muito verdadeira, né? Muito assim de querer encontrar as respostas, de querer rasgar os véus. Aqui eu enxergo essa energia aqui do Cavaleiro de Espadas, muito com essa energia, né, de cortar a mentira, de cortar aquilo que é ilusório, de cortar até mesmo as energias que te impedem de ter boas vibrações, de ter boas percepções, de você realmente cortar tudo isso, de você realmente ir pra batalha da verdade, né, pra você se desvincular das trevas, da escuridão, de você ter a compreensão, né, de que você é ser de luz. E você tá fazendo esse trabalho de uma forma muito bem feita, muito bem estruturada. E você tá conseguindo fazer essa colheita de tempos em tempos. Pode parecer que algumas coisas estão mais demoradas que outras, mas não foque no tempo, não foque no resultado imediato. Queira esperar pelo melhor dos resultados. Mas vá pra batalha, continue querendo ir pra batalha, porque eu vejo que você está se atraindo por conteúdos ou por trabalhos, né, por feitos que vão fazer você enxergar essa verdade, né? Então pode ser que você esteja fazendo atitudes, indo por meio de conteúdos que te deem essa visão que você precisa, que você está buscando e que você está integrando, principalmente. Pessoal, realmente tem muito barulho aqui hoje. Parece que não querem que eu entregue essa mensagem, mas vamos lá. Eu peço realmente 1000 perdões, né, por esses barulhos aí que pode atrapalhar a tiragem, a leitura, mas o importante é a mensagem ser entregue, certo? Então aqui eu vejo assim muito uma força de vontade de não mais ser prisioneiro, né, de mentiras, de ilusões, de situações que muitas vezes são tentações, né, que muitas vezes te prendem em situações muito prejudiciais, em relacionamentos muito prejudiciais, em relacionamentos que abaixam sua vibração, em situações que baixam sua vibração, em tentativas que baixam sua vibração. Eu vejo que você tem buscado dar mais qualidade, né? Trabalhar a favor da verdade, trabalhar a favor da qualidade espiritual principalmente. Então aqui eu vejo um trabalho muito bem feito referente à verdade. Uma compreensão, um entendimento, né? Uma releitura, né, daquilo que já foi dito. É como se você estivesse fazendo uma releitura aqui. Eu enxergo muito como uma releitura. Porque, claro, né, por mais que exista uma verdade, algumas pessoas vão ter as suas devidas interpretações. Mas que você tem buscado se alinhar com aquelas pessoas que você enxerga que está um pouco mais à frente. E não que você esteja atrasado, mas você foi atrasado por essas energias contrárias. Você foi atrasado, você foi colocado para trás, mas você não está atrasado. Então, entenda isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que às vezes eu sinto, né, que eu parece que demorei muito, assim, pra perceber, pra ter uma percepção. Só que eu sou jovem, né, assim, só que sou jovem no conceito social, né, mas eu tenho essa percepção muitas vezes que eu demorei pra ter essa percepção, então parece que enquanto os outros sabiam muita coisa, eu não sabia nada. Mas o importante é a gente estar trabalhando a favor disso. A gente querer se moldar a favor disso. A gente querer se lapidar a favor disso. Aí sim a gente vira a chave.
Então eu vejo que você tá nessa busca. Quem se conectou com essa opção tá nessa busca. Se você não está, pode ser que você tenha se conectado errado, ou é um chamado, tá? Aí realmente tenha discernimento aí pra saber. Se não, escolhe outra opção, tá bom? Vamos ver aqui então com Lenormand, pra finalizar aqui realmente você tem feito, né, um trabalho muito digno, muito poderoso, né, muito voltado à realidade divina. Muitas cartas parecidas, gente. Aqui eu vejo que você tá curando, né, muitas questões, algumas ainda que podem te causar algum trauma, algum gatilho, né, ainda pode ter algumas coisas que você tem que cortar mais profundamente, tem que encontrar a origem disso, por exemplo, e encontrar a origem é muito difícil, né, mas você tá em busca disso, você tá a trabalho disso, certo? Então não se preocupe se você demorar para limpar algumas questões, se você demorar a depurar algumas situações, né, a transmutar, porque você tá nessa busca de resposta, né, nessa busca de verdade, e vai ter muita realização aqui espiritual. Vejo a espiritualidade colocando muita proteção, colocando muito véu assim para você enxergar a verdade. É como se aqui eu enxergo como se fosse um véu, né, da verdade. É um véu transparente, onde tem a proteção, mas você consegue enxergar a verdade, não mais as mentiras, tá? Porque antes existia um véu preto em você que você achava que era verdade, mas que não era. Então aqui realmente você tá se integrando, tá se conectando, tá se alinhando a isso, tá? E não tá mais se permitindo baixar, né? Se cravar naquilo que não te fazia bem, em sentimentos que não te faziam bem, em rancores, em raivas, em mágoas, em sentimentos prejudiciais, em situações que realmente não te acrescentavam em nada, não te elevavam, não faziam você realmente se voltar ao que realmente você tinha que se voltar, que é o que já foi dito aqui, senão eu vou ficar me repetindo muito, né? Mas você tá recebendo também trabalhos do alto, né? O alto aqui está te ajudando, está em conjunto com você, certo? Então, outros seres, né, do alto estão em colaboração com você, estão em colaboração com você para dissipar essas energias que podem estar te atrasando ou que podem estar dificultando até mesmo o seu entendimento, as respostas, né, os acessos a essas respostas. Então, aqui eu vejo que se você puder, principalmente, né, limpar isso por meio de terapeutas, por meio de mesas ou algo que você sinta aí que pode te ajudar a ter esses acessos, faça isso, né? Vá atrás de mentores, vá atrás de pessoas que tenham um trabalho digno disso, né? Enxergue a verdade, veja se essa pessoa realmente entrega a verdade e vá em busca disso, tá? Mas eu vejo que existe uma limpeza para que você construa coisas lindas, coisas belas aqui na Terra, que você realmente ancore sentimentos positivos e não sentimentos negativos, que você venha ancorar aquilo que vem do céu, tá? Então, aqui a mensagem é exatamente essa, né? De você buscar mais respostas e que você esteja disposto também a buscar essas respostas, cada vez mais disposto, né? Cada vez mais com vontade de ir pra batalha, cada vez com mais vontade de se lapidar e ter melhores compreensões, até mesmo para repassar isso para os outros, né? Não lembre de não guardar isso para você, lembre de querer repassar isso de alguma forma, de colocar mais frutos nesta árvore, certo? De colocar mais energia, mais vitalidade, mais paz, né? De ancorar principalmente a paz aqui na Terra, certo? Para que as pessoas não fiquem mais a favor de situações indesejadas, em situações precárias e realmente situações que venham a trazer a pureza, né? Que venham a trazer sentimentos de conjunto, de tudo, de todo. Então aqui você também tende a ter esse tipo de responsabilidade de certa forma, certo? Mas a partir do momento que você se entrega com a sua verdade, isso não se torna um peso, isso se torna apenas uma vontade de cumprir, uma vontade de se alinhar a isso, uma vontade de limpar o que precisa ser limpado, de acrescentar com o que precisa ser acrescentado, de dizer o que precisa ser dito,
de soltar o que precisa ser soltado, de se desapegar do que precisa ser desapegado, entende? De não ficar a favor de karmas, principalmente, de não ficar alimentando isso, né, pra se jogar numa bolha sem fim, entende? É simplesmente focar no hoje, no agora, no presente e buscar fazer o melhor, né, principalmente para que você viva bem e também você consiga levar essa plenitude para os outros, certo? Então essas foram as mensagens de hoje. Novamente peço desculpas por qualquer barulho, mas espero que tenha servido de muita ajuda, né, para vocês, pro momento de vocês atual, e muita luz no coração de vocês. Até a próxima.